Como é bom estar na casa do Pai. Mandei calamandara sai. Está instaurado um ambiente de liberdade em relacionamento com Deus. Amém? Pode tomar teu assento. Dando glória a Deus, aleluia, Ele é bom. Eu glorifico a Deus por esta rica oportunidade. Aos nossos pastores, obrigado pela confiança do altar, em nome de Jesus. Aos obreiros dessa casa, a cada membro, a minha amada esposa. Amém? E eu quero convidar você a juntos nós trilharmos aqui uma viagem na direção do Espírito Santo para que possamos perceber o tema proposto pelo Espírito Santo de Deus para que nós tenhamos entendimento da vontade do Pai para com as nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Amém. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado, sorri com os olhos assim para ela, pisca para ela, fala, ó, e aí, estamos juntos? Amém? Amados, aprove o Espírito Santo de Deus ministrar no meu coração e trazer a esta casa uma palavra que mexe com a nossa estrutura. No mínimo ela elege dentro de nós aquilo que realmente temos como prioridade. E eu convido você a usar o máximo, o ápice da sua maturidade e da sua atenção para perceber o que Deus quer falar comigo e com você. E ao final desta mensagem nós possamos viver aquilo que Ele já tem preparado para nós. Amém? O tema proposto é: conheces ou sabes quem é Jesus? Eu gostaria de convidar você a responder intrinsecamente para você mesmo esta questão, a resolução desta questão. Você acredita que você conhece a Deus, conhece Jesus Cristo, ou apenas sabe, ouviu falar, sabe de elementos, de informações acerca deste Jesus? Quer um exemplo? Não vou falar nome, por favor. Vou pedir auxílio do irmão, de surpresa. Pode subir aqui comigo, por gentileza? Ele é um gentleman, ele vai ali à esquerda, vai sobre o degrau, é uma benção. Quantos aqui sabem quem é este homem? Ó, você está famoso. Ele é mais. Quantos aqui sabem onde ele mora? Não tente fugir. Quantos aqui conhecem ou sabem a cor do veículo que ele conduz? Não tem jeito de você fugir. Agora eu quero ser literal também nessas perguntas. Quem aqui nessa manhã conhece o amor que habita nele, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a veracidade e a paz que habita nesse homem? Note que menos pessoas levantaram as mãos. Mas não é porque a ausência deste elemento, é porque apenas o que tem um relacionamento profundo contigo podem expressar essa verdade sobre ti. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Telmo que veio nos ajudar, amém? Aleluia! É uma pergunta muito distinta. Não há similaridade. Será que nós conhecemos a Deus? Ou apenas nós fazemos alusão, ideia de quem é esse Jesus, quem é esse Deus Filho? Eu me lembro de uma situação, antes de nós entrarmos no texto bíblico, onde vamos aqui ter aqui as implicações e as revelações do Espírito. Eu me lembro, pastor Luiz, da altura onde eu estava no 2º ano de seminário, antes de entrar na faculdade. E o mestre entra na sala todo sorridente. Ele era muito sério e eu vi que ele estava sorrindo muito aquele dia. E uma grande sala, muitos alunos, ali havia pastores, presbíteros, diáconos, novos convertidos que queriam mais aprofundamento bíblico, ou seja, todos os níveis de cargos eclesiásticos estavam dentro daquela sala. O professor entra, Rosalão, e pergunta assim: quem aqui conhece a Deus? Amados, uma sala cheia de pentecostal, você imagina o que virou aquilo? Era só para levantar a mão. Um levantou a mão, o outro já deu glória, o outro já falou língua estranha, já começou aquele mistério dentro da sala. Eita glória! Só que ele nos surpreendeu com uma segunda pergunta. Quantos dos que estão aqui, que levantaram a mão, que conhecem a Deus, conhecem os atributos de Deus? Amados, eu nunca vi uma sala ficar tão quieta, tão rápido na minha vida. Porque, dizia ele, é impossível nós conhecermos a Deus sem nós conhecermos os atributos de Deus. Aí você pergunta: pastor, por que você está dizendo isso?
Os atributos de Deus são as qualidades do caráter divino. Os atributos de Deus são aquilo que fazem com que nós possamos literalmente perceber quem é Deus. E quando falamos quem é Deus, falamos de quem é Deus Filho e também falamos do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Porque os atributos estão no Pai, no Filho e no Espírito Santo, amém? E nessa manhã, aprove o Espírito Santo dar a nós a condição de um novo aprofundamento no relacionamento para percebermos quem é o Deus que rege as nossas vidas, aleluia. Eu quero convidar você a despertar, a ter a atitude, a intenção de conhecer o teu Deus. Porque somente através da sua decisão em conhecer, ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu quero convidar você a despertar, a estimular a você mesmo para que entenda a dimensão da soberania e do reinado que opera sobre as nossas vidas, aleluia. Eu quero aqui trazer algumas informações para que você entenda quão sério, abrangente e poderoso é o tema dos atributos de Deus. Os atributos de Deus estão subdivididos aproximadamente especificamente em 18 atributos, sendo 8 deles comunicáveis, 10 deles comunicáveis. O que são esses comunicáveis? São aquilo que foi revelado na ocasião onde Ele fez a criação. E façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava falando que nós possamos dar a Ele amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, veracidade, liberdade e paz, porque de mim emana isso na minha criatura, aleluia. E os incomunicáveis, que são aqueles atributos maravilhosos e que nos levam à razão de quem é o nosso Deus, um Deus transcendente, um Deus que não se compara, um Deus que não há outro, um Deus que nesses atributos não compartilhou com nenhuma criatura. Quais são esses atributos? A seidade, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência e soberania. Pastor, é aula de teologia? Não, querido, eu quero dizer para você quão grande é o oceano da estrutura, do amor e do poderio do nosso Deus. E nós precisamos perceber quem é o Rei da Glória. Mandai, assai. Quando eu vejo crianças na rua e a criança leva um susto, a primeira coisa que a criança faz é correr aos pés do pai. Sabe por quê? Ela conhece quem é o porto seguro dela. Ela pode não ter eloquência e conhecimentos técnicos para descrever a figura de um pai, mas ela sabe, nele eu posso confiar. Quando eu assusto, para ele eu posso correr, porque ele é suficiente para me proteger. Eu quero dizer para você que você não precisa ter aqui um diploma acadêmico, mas emana de nós a necessidade de conhecer, do relacionamento, do aprofundar das experiências dia após dia diante deste Deus. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, a vir comigo. Vamos dizer que 18 atributos seria 18 milhas a serem percorridas. Eu quero percorrer a primeira milha com você nessa manhã. Eu venho em defesa do atributo da veracidade, para mostrar para você e para que eu também tenha a testificação e fortificação da minha fé, de que nada abala a verdade do nosso Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro dos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Olha o que está escrito, Hebreus 10, 23. Você que está com a sua Bíblia, que pode abrir, que pode acessar, e você que também, caso queira se sentir à vontade, apenas ouça essa palavra. Diz o autor aos Hebreus: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Mais uma vez, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. O atributo de veracidade diz que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Vamos de novo? Repita após mim. Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e confiável. Você pode aplaudir Jesus? Querido, você pode aplaudir Jesus? Esse é o nosso Deus. Este é Jesus Cristo. Este é o Espírito Santo. Há uma diferença
em saber aonde se procura, onde se mora alguém e conhecer o que ele é. E é isso que faz com que todos os homens na terra, em todos os tempos, possam reagir frente aos desafios que são impostos a nós durante a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme narra Lucas, capítulo de número 24. Quem está comigo, dá um glória a Deus. A igreja está viva no mistério, aleluia. Nós não temos uma condição, devido ao tempo, de maneira expositiva, fazer toda a exposição do capítulo de 24 de Lucas. Mas eu quero extrair alguns textos para que possamos evidenciar esta veracidade e o impacto quando nós, homens, não conseguimos absorver a veracidade e descansamos nesse princípio, neste atributo de veracidade. O que acontece com os homens quando nós não absorvemos aquilo que Ele nos deixou como porto seguro, que é a sua palavra. Você achou? Diga amém. Quando nós olhamos para o capítulo 24 de Lucas, nós vemos que ele é subdividido em 5 partes, em 5 epígrafes que nos mostram quais são os princípios deste texto. Ele começa falando acerca da ascensão de Jesus Cristo. Depois ele fala de Jesus em uma outra forma, tendo os discípulos impedidos de enxergar com seus olhos quem era Jesus, ali no caminho de Emaús, e tem um diálogo íntimo com eles. Terceiro, ele fala especificamente sobre Jesus desmistificando e explicando as Escrituras. Depois fala do momento onde Jesus aparece no local onde eles estavam. E por último, acerca da ascensão de Jesus Cristo. Quando nós começamos a ler o texto de Lucas 24, no versículo 1, a Bíblia nos diz: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Aleluia! Ficaram pasmas, diz a palavra, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol, se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento os homens questionaram: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Mandai a sobereia andácia. Por que procurai entre os mortos aquele que vive? E continuou dizendo: ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. E o versículo 7 e 8 diz: é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E aí o versículo 8, olha aí, pastor Luiz. E então se lembraram das palavras de Jesus. Nós estamos falando dos discípulos. Os discípulos, na ocasião do Antigo Testamento, significavam aqueles que seguiam Jesus. Este texto, Lucas capítulo 24, não é escrito como um texto evangelístico, embora possa ser usado nas vertentes e fundamentações do princípio da fé. Lucas capítulo 24 fala de um povo que andava com Jesus, conhecia, era testemunha ocular dos feitos de Jesus. Eles sabiam se Jesus falava alto ou baixo. Eles sabiam qual era a estatura de Jesus, a cor da pele de Jesus. Eles sabiam como era a entonação, o timbre de voz do nosso mestre. Eles eram aquelas pessoas que sentiam o cheiro de Jesus. Eles não leram papéis escritos de milagres, eles olhavam e contemplavam com os próprios olhos cada milagre manifesto por Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer, nem isso foi suficiente para que eles conhecessem verdadeiramente o Filho unigênito de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que quando lemos uma história, um relato histórico acerca de fatos, existe todo um contexto. Essas mulheres que na madrugada, eu quero te dizer, o texto está sendo lido concernente ao 3º dia pela manhã, após a morte de Jesus. Jesus havia sido crucificado. José de Arimateia, todos sabemos como ali desenvolve a questão do túmulo.
Isso é concedido, o corpo de Jesus é levado para lá. E no terceiro dia, pela manhã, de madrugada, a Bíblia diz, no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Você fala, e o que isso tem a ver? Amados, dentro da cultura da época, do costume judeu, havia um ritual de cuidado com o corpo, um ritual fúnebre. Quando essas mulheres impactadas pelo trauma que sofreram, sim, mulheres que estavam dentro de um contexto assustador de perseguição, aqueles que professavam a fé que Jesus estava ensinando aos discípulos, essas mulheres, elas pegam as especiarias, elas preparam tudo conforme a cultura, conforme os dias que viviam, e foram até o sepulcro para preparar o corpo de um morto. Não era preparar o corpo de Jesus para ele ressuscitar. Elas estavam fazendo aquilo que a cultura, que o costume, aquilo que se fazia para todo e qualquer morto que adentrasse a um túmulo. Vamos imaginar que se o anjo fosse português, quando as mulheres chegaram, pastor, eu falava isso com o pastor Paulo ontem. Imagine se os anjos fossem portugueses e falassem com as mulheres e dissessem assim: ei, pá, estás a brincar ou o quê? Estás a procurar o vivo entre os mortos? A sério? Lembrai-vos de tudo que ele vos instruiu enquanto estavam com vocês na Galileia. Ele falou diretamente com vocês. O que é que vocês fazem aqui? Porque vocês procuram a vida, porque ele é vida, ele disse que ressuscitaria no meio dos mortos. Andara sai. Vocês, eu quero aqui conjecturar. Não há este relato bíblico, amém? Essas mulheres perderam tempo. Essas mulheres impelidas, sim, pela fragilidade, por tudo aquilo que estava acontecendo naquele ambiente. Entenda, eu não estou aqui criticando a ação das mulheres, mas eu estou aqui evidenciando a dificuldade que nós, seres humanos, em todos os tempos, temos em guardar a testificação de um Deus que tem como atributo veracidade. Tudo que Ele é, tudo que vem dEle, mandagassou, é infalível. Tudo que vem dEle é verdadeiro, tudo que vem dele é confiável, e não cabe a nós subjugar as coisas mediante o que acontece à nossa volta, nos esquecendo daquilo que ele havia dito. Enquanto Jesus estava com todos os discípulos e aqueles que andavam com eles, ele preveniu. Abra comigo, por gentileza, ainda no capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Jesus esclarece as escrituras e diz assim: em seguida, Jesus lhes explicou: são estas palavras que eu vos ensinei quando ainda estava onde? Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. É necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aquelas mulheres, e eu quero dizer para você que quando falamos daquelas mulheres, falamos de nós. Pessoas que sabemos tudo que vai acontecer nessa terra, sim ou não? O mundo jaz no? Vou repetir, o mundo jaz no? Precisa de alguma coisa a mais para saber o meio aonde nós estamos? Mas ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Pode aplaudir Jesus Cristo, pode aplaudir Jesus. É para Ele, é só para Ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Querido, eu quero fazer um parênteses nessa mensagem para dizer para você: eu venho aqui em protesto, em defesa da sua alma, da sua salvação. Você não vai conhecer Jesus somente cantando louvores. Você não vai conhecer Jesus somente ouvindo falar, vindo a um templo, aonde congregamos, e você vivendo só a liturgia do culto. Aqui os pastores trazem a direção, a orientação, mas cabe individualmente cada um de nós nos relacionarmos com Jesus em todos os ambientes da nossa vida.
Estes homens andavam com Jesus. Está provado que mesmo aqueles que contemplaram fisicamente a pessoa do Salvador, Yeshua HaMashiach, não foi suficiente para que se pudesse conhecer o Filho unigênito de Deus. Não obstante, quando nós olhamos o momento onde Jesus está observando os discípulos a caminho de Emaús, a Bíblia diz que por aproximadamente 12 quilômetros, eles fazem um trajeto de 12 quilômetros, e no início desse trajeto, Jesus impede que eles contemplem a sua natureza física, a sua imagem natural, que eles estavam acostumados, e a Bíblia diz que Jesus se aproxima daqueles homens, e Jesus diz assim: o que vocês vão dizendo aí? Quando eu leio esse texto, eu sinto o amor e o carinho de Jesus, tipo assim, eu gosto de ouvir vocês, eu tenho interesse em ouvir vocês. Isso mostra a solicitude de Jesus. E eles disseram: a sério? Estás a brincar o quê, pai? Tu não sabes o que fizeram ao nosso mestre, varão profeta, poderoso em obras. E eles começam a discorrer acerca das qualidades de Jesus. Ei, eu quero dizer para você, não é saber falar bonito de Jesus que nos mostra o nosso relacionamento com Jesus. E eles falam todas as qualidades. Eu estou falando da parte aproximadamente do meio do dia, da parte da tarde do terceiro dia. Ainda não havia se concluído o terceiro dia que Jesus havia dito que ressuscitaria. Amém? E esses homens, no versículo 20 e 21, leia comigo, Lucas 24, 20 e 21. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram, ou seja, eles estão finalizando tudo aquilo que contavam que havia acontecido com Jesus. 21. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles conjugaram o verbo no passado. E nós acreditávamos, já não acreditamos mais. Eu preciso que eu e você possamos perceber a dimensão das maldições e do afastamento do relacionamento de Deus e da dimensão da manifestação de milagre e de poder e maravilhas que nós geramos em nós mesmos por conta de permitir que nós nos embriaguemos nos nossos achismos, em meio a tudo o que acontece à nossa volta, e esquecemos do pilar que não se move, inabalável, nos deixou como certeza a ser seguido. Ele disse: é necessário que eu seja entregue nas mãos dos homens, é necessário para se fazer cumprir o que todos os profetas e os salmos falam acerca do Salvador do mundo. É necessário que vocês contemplem a minha morte, mas também a minha ressurreição. Mas só ficou na morte. Isso mostra a velocidade com que nós deixamos de lado as verdades. Quer um exemplo? A nossa natureza adâmica, a constituição do nosso corpo é tão falível que nós temos uma grande facilidade em absorver traumas, problemas, discussões, afrontas. Nós dificilmente nos esquecemos quando nós somos magoados, feridos ou machucados. Mas dá um trabalho lembrar de coisas boas que acontecem. Ai, estou tão triste. Mas, querido, Deus te livrou daquela enfermidade. Amém, Deus é bom. Mas, nossa, está doendo tanto. O que é que realmente, quais são os princípios elegíveis da nossa vida? Eu venho defender o primeiro dos 18 atributos, um atributo de veracidade, um atributo que diz que se estes homens conhecessem este Deus infalível, confiável, inabalável, jamais eles iriam dizer: nós acreditávamos que Ele seria o Salvador. E aqui eu quero direcionar diretamente a cada um de vós. Quantas vezes você falou: eu pensei que Deus ia mudar a minha história. Eu pensei que Deus ia intervir na minha situação. Eu deduzi que Deus faria maravilhas. E quando eu digo à igreja, eu digo a você que me acompanha também por este meio moderno de comunicação, internet. Enquanto eu estou aqui falando, Deus está operando aí dentro da tua casa, o mesmo Deus está aqui, porque o seu atributo de onisciência e onipresença ainda está de pé, e Ele opera aí onde você está também. Então, em nome de Jesus, eu convido você a viver uma fé madura, racional,
A nossa fé, a fé em Jesus Cristo, é racional. Há elementos, há argumentos, há fundamentos. Aí chega uma pessoa, pastor Luiz, e pergunta: por que você serve a Jesus? Ah, porque é bom. Aleluia, que gostoso. É bom sim, é gostoso sim, mas eu sirvo ao único Deus invisível, mas real. Um Jesus que eu não preciso nem de Bíblia para provar a sua existência, porque os livros seculares testificam acerca daquele que estava à frente de Israel e foi morto e ressuscitou. Que os livros seculares falam, que a própria ciência fala acerca dos elementos que testificam toda transcrição bíblica, a narrativa bíblica em todos os eventos da terra. Então, em nome de Jesus, eu conclamo a igreja de Cristo a decidir seguir passos ao conhecimento aprofundado e relacional com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não é para você dar aula de teologia, mas para você poder dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Você pode aplaudir Jesus? Santo é o guarda de Israel. Andaraçai. Atributo de veracidade, vamos de novo. Significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível, absolutamente confiável. Quando nós lemos, abra sua Bíblia, Salmo 22. O Salmo 22 foi escrito 1000 anos, aproximadamente 1000 anos antes do nascimento da pessoa do Cristo. E eu quero ver se você se lembra quão contemporâneo é esse texto. Se você percebe o quão atual é esse texto. Salmo 22, versos 16 e 18 estão escritos. Salmo de Davi. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercaram, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Você se lembra aonde isso aconteceu também? Isaías 53, 6. Vem comigo. Eu venho na defesa do atributo de veracidade, da confiança, da forma inabalável e plenamente aceitável das Escrituras da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Isaías 53, versículos 6 e 7, diz assim: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé, o nosso Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Este texto foi escrito há 11 séculos atrás. E eu te pergunto, percebem agora que estes homens foram formados dentro de instrução, de aplicação, e mesmo na sua formação, além de tudo isso, o próprio Jesus vem ter pessoalmente com eles, e ainda não foi suficiente. A Bíblia diz que os discípulos no caminho de Emaús, Jesus, quando eles estavam chegando no destino, Jesus fez que ia passar. Jesus sempre nos dá a oportunidade de tomar uma atitude. Amém? E eles, dentro do costume da época, pastor, só peço ajuda novamente. Até qual o horário? Me ajuda, pastorzão. Mais 4 minutos. Jesus. O pastor autorizou até meia-noite. Amém? Hoje é congresso, aleluia, congresso! Amados, quando o pastor Paulo quer o congresso. Quando Jesus fez que iria passar, eles convidaram Jesus para ter com eles. Fique conosco. As noites eram perigosas, havia muitos ladrões às madrugadas, e Jesus fica com eles. Sabe qual foi o momento que eles entenderam que era Jesus que estava ali? No partir do pão, enquanto ele abençoava. Sabe o que eu aprendo com isso? Como nós conseguimos dizer que Deus é bom quando estamos sendo abençoados. Ai, como Deus é bom. E o dia que o Uber cancela, que o autocarro atrasa, e você fala: sangue de Jesus tem poder.
E mal deduzimos nós quantos livramentos o Senhor pode nos ter promovido naquela ação. E lançamos palavra de morte sobre o Uber, falamos: Senhor, aplaca os motoristas. Senhor, retira da terra todo aquele que tem o TVDE no para-brisa. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Entenda, querido, nós elegemos coisas que não são fruto da orientação bíblica da pessoa do nosso Senhor. Mas eu quero te convidar a sair de uma vida espiritual relacional medíocre. Eu quero convidar você a tomar atitude e defender você, a sua alma, a sua salvação em Cristo, porque ela já foi preparada para todos nós. Eu quero convidar você a parar de ficar... quer um exemplo? É fato que existe uma bênção específica sobre os sacerdotes, que é ministrada sobre a igreja. Você crê? Diga amém. O Senhor nos incumbiu, os sacerdotes, de uma unção específica a ponto de nós iremos prestar conta de cada pessoa que está debaixo das nossas mãos. Cada um dos que estão aqui, inclusive eu, estamos nas mãos, debaixo da autoridade pastoral do pastor Luiz. Mas a questão é, a relação individual e relacional não é para cargo eclesiástico, é para filhos e filhas. Se você não tomar atitudes para a tua vida, não transfira a responsabilidade dos teus traumas para os seus líderes. Tome você uma atitude, ou ore por eles, para que Deus mude o quadro da história. Quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Essa questão de conhecer e desconhecer, eu me lembro, eu passei algumas situações muito tristes, e infelizmente ainda passo, por conta de palavras negativas que um dia foram lançadas contra a minha vida por pessoas que não me conhecem. E eu louvo ao Senhor pela felicidade que Ele promoveu no meu coração, em ver o quanto Deus é bom, cuidador e agradável, e o Senhor visita aquele ambiente e mostrava: este que vocês falam não é o meu filho. Sabe quem me conhece? Sabe quem te conhece? Sabe quem verdadeiramente percebe sobre a sua vida e a minha vida? Quem se relaciona com você, quem anda com você, quem chora com você, quem sorri com você. Muro da vizinha, o interfone, não é o teu local de descanso. Vá falar com o dono da vida. Eu quero convidar o ministério de louvor, dentro daquilo que o Senhor ministrar, a nos inspirar os nossos corações com louvor, mas eu quero convidar você a tomar uma atitude. Quem sabe você tem muita dificuldade em praticar os preceitos da fé. Esta casa de oração está de braços abertos para te ensinar, para te instruir, mas cabe a você tomar uma atitude. Eu quero convidar você a viver aquilo que já foi liberado sobre a tua vida. Mais uma vez eu digo, toda ministração eu digo, sabe aquelas pessoas que falam assim: eu creio que a Bíblia tem para mim tudo que ela diz que eu tenho, amém, sabe assim? Ela tem, mas e se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai saber o que ela tem? Não, mas eu sei que tem, já basta, tá bom. Então eu quero, em nome de Jesus, convidar você a viver uma fé racional, porque a razão promove consciência, e a consciência promove a maturidade e a liberdade para a manifestação do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, e você vive milagres, prodígios, sinais e maravilha. Tem pessoas que sabem que precisam na oração falar a verdade para Jesus, mas eu quero te dizer, primeiro você tem que falar a verdade para... Só duas pessoas. Você. Não minta mais para si. Pare de se enganar, pare de acreditar naquilo que você inventou. Os judeus esperavam e conjecturaram um Jesus diferente da Bíblia, mas o Rei da Glória ao terceiro dia ressuscitou, e ao final do capítulo 24 diz que Ele ascendeu aos céus e disse: eu voltarei para buscar minha igreja e vos deixo o Espírito Santo Consolador. E na presença desse Espírito Santo, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Você pode contar para Ele como você está se sentindo agora depois dessa palavra. Você pode contar para Ele. Andagaçou. Esse louvor fala: quem já pisou? Se você não pisou, você vai pisar agora. Você é livre. Basta você chamar aquele que te dá acesso, Jesus Cristo de Nazaré. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Chama Jesus para sua vida, chama. Onde estiver, é você e Deus aí, você e Deus. Pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
sabe viver. E onde estiver, aclamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, aclamar pela glória, a glória de Bem baixinho, bem baixinho. Há alguém aqui nessa manhã que ainda, eu ainda peço, fecha, para que não haja constrangimento, todos, fechem os olhos, você mesmo de olho fechado, e possa reagir ao que eu vou dizer, eu convido você. Há alguém nessa manhã, quem sabe você está há muitos anos dentro da igreja, mas você quer se aprofundar nesse relacionamento. Você escutou, entendeu e percebeu que Jesus quer que você tenha mais do que informações sobre Ele, mas que você perceba quem verdadeiramente Ele é. Eu quero convidar você, levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Aleluia. Mais alguém? Aleluia. Mais alguém? Aleluia. Andagassuri mini canto. Mais alguém? Aleluia. Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, debaixo da autoridade deste nome infalível, inabalável e digno de toda aceitação, eu declaro o cancelamento de todo bloqueio no entendimento das Escrituras sobre cada um de vocês que levantaram as mãos, e até aquele que se sente de alguma forma limitado a erguer. Por você também eu oro, você não vai perder a bênção, em nome de Jesus. Que você possa a partir de hoje sair de um relacionamento superficial e você tenha água até a totalidade da sua estrutura no nível profundo de relacionamento. Eu te abençoo em nome de Jesus para a vivência de sinais, prodígios, maravilhas e experiências vívidas diante desse Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba essa bênção em nome de Jesus. E a igreja aplaude a Jesus. Jesus.